Olá, meu nome é Ana Massal, eu sou consultora e corretora imobiliária, tá? E hoje eu venho falar eu tenho trazido dentro do meu canal algumas informações que eu acho interessantes, importantes para trazer para aquela pessoa que está comprando, buscando comprar um imóvel, tá? E hoje eu vou fazer uma análise sobre o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC. E para quem que ele é importante e por que é importante entender o INCC. Quando você está comprando um imóvel na planta, tá? Se esse for o seu caso, você está comprando um imóvel na planta, vai existir o lançamento, né, o período de obra, depois o empreendimento fica pronto e ele é entregue, e aí você, o habite, você começa a morar. Como é que normalmente você compra um empreendimento no lançamento, na planta? Vai existir um período de construção, né, um período de obra. Durante esse período de obra, a construtora, ela arrecada, você paga diretamente para a construtora, um percentual do valor desse projeto. Esse percentual, quanto que é? Varia. Algumas construtoras e empreendimentos variam entre 25% do valor total até 50%, 60% do valor total. Tá? Varia de construtora para construtora e de empreendimento para empreendimento. Esse valor que você vai arrecadar durante o período de obra, esse percentual, ele vai ser debatido quando o empreendimento ficar pronto do valor total, e a diferença é o que você vai pagar ou com recursos próprios ou com um financiamento bancário. Então, você está comprando um empreendimento hoje, mas você só vai pagar na sua totalidade daqui a 2, 3 anos, quando ele ficar pronto, tá? Durante o período de obra você vai pagar parte dele e o restante, lá quando ele ficar pronto, você vai liquidar, né? Ou ir para liquidar através de recursos próprios ou de um financiamento bancário. Só que, logicamente, durante esses 2, 3 anos, esse empreendimento, esse bem, né? Ele vai sofrer valorização. Então, você não compra uma coisa hoje para pagar daqui a 3 anos, e quando for 3 anos você vai pagar o mesmo valor. Não, esse valor ele tem uma valorização do tempo. No caso do imóvel que está sendo construído, essa valorização ele é calculado pelo Índice Nacional de Custos da Construção Civil, que é o INCC. Então, órgãos especializados calculam esse indicador. Esse é um indicador de mercado, esse indicador ele é amplamente divulgado e as construtoras aplicam para atualizar o saldo devedor, tá? Daqueles empreendimentos que estão na planta, para quem está comprando, e para quem não comprou ainda, as suas tabelas, né, totais. Bem, então eu vou entrar no indicador. Eu dividi a apresentação em um histórico do indicador, a tendência desse indicador e já a previsão, né? Nós estamos agora, nós temos um indicador publicado até abril e já um número já dito de maio, mas ainda não é um número publicado, e o restante do ano a gente vai fazer uma previsão, tá? Aqui no histórico do indicador, eu fiz uma evolução, eu peguei esse indicador, ele é bem antigo, tá? Desde a década lá de 70, mas não fazia sentido eu pegar todos os anos, eu peguei os últimos 10 anos, tá? E eu coloquei aqui a evolução desse indicador. Esse indicador ele é medido mês a mês e divulgado, né, o resultado dele. E aí, a primeira coisa que eu chamo a atenção é, se você está comprando um imóvel agora, é bem natural a pessoa buscar, eu vou buscar o último ano, quanto que foi esse indicador. Só que no caso do INCC, o último ano foi um ano muito atípico. Eu tive 2 meses aqui onde esse indicador subiu muito. Então, assim, ele ficou um ponto fora da curva. A gente chama, né, na análise de outlier, ele ficou um ponto fora da curva. Mas se você excluir e olhar os outros
os outros anos, ele nunca tinha ficado na casa de 2 dígitos. Então, ele é um indicador que ele costuma bater 7, 8, até menos aqui, tá? Se eu pegar uma média de todos esses meses aqui, inclusive os meses em que foi muito alto o indicador, né, esse outlier, eu deixei para essa análise o outlier porque eu quero fazer uma análise bem conservadora. A média desse indicador é de 0,57, tá? Essa é a média do meu indicador. E aí, em 2022, né, que é o ano que a gente está, eu já tenho esses 4 meses publicados e você está vendo que ele vem numa média normal, né? Ele voltou para o patamar normal dele. Se você comparar com o ano passado, os 4 primeiros meses do ano passado com os 4 primeiros meses desse ano, você vê que ele teve uma queda de 41% comparado primeiro quadrimestre com o primeiro quadrimestre do outro ano. Então, isso já me dá uma tendência que esse ano a gente não vai, provavelmente, ter esse indicador aqui, muito fora da curva. É bom observar que maio, se eu pegar aqui e comparar maio com abril, né, que é o próximo mês que vem em maio costuma ser maior que abril, tá? Se eu peguei aqui, eu tenho aqui 10 amostras, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui empatou, né? Aqui também empatou. 6 amostras, onde maio é maior do que abril. Então, a gente também já pode esperar que maio seja maior que abril. Já é faz parte da... Bem, se eu olhar a tendência do INCC, eu tenho uma tendência de queda. Inclusive, normalmente para fazer a tendência, eu pego 15 amostras, né? Eu peguei aqui 16 amostras, trouxe abril, e você vê aqui que eu tenho como se fosse 2 curvas, né? Eu tenho, inclusive, uma queda de média. Nessa primeira, se eu passar um traço aqui, né? Eu consigo ver claramente 2 curvas. Nessa primeira parte aqui do gráfico, eu tenho uma média de 1,33. Nessa segunda aqui, eu vou ter uma média de 0,66. Então, eu tenho, inclusive, uma queda também de média. Bem, agora, fazendo uma previsão, né? Eu vou pegar aqui, eu peguei o último ano, onde eu tive aqueles outliers, que eu acho que para fazer uma tendência bem conservadora, eu não tirei. Normalmente, quando você trabalha fazendo uma previsão, aqueles pontos que ficaram muito fora da curva, você tira, para não prejudicar a tendência. Mas como eu queria ser conservadora, eu deixei, tá? E eu coloquei aqui maio, né, que é o mês que eu falei, que é o mês normalmente alto, que a Fundação Getúlio Vargas ela já começou a apresentar isso aqui, ainda não foi oficializado, não foi publicado como índice e tal, mas eu já coloquei esse número aqui, tá? E aí você pode ver que maio desse ano ficou bem abaixo de maio do ano passado, tá? E ele vai contribuir na minha previsão. Então, ele formou essa curva de tendência e seguindo a previsão, né, fazendo a previsão da curva de tendência, eu vou ter aqui uma tendência de queda na minha previsão. Eu vou ter números de 0,38, que não é um número tão absurdo, porque eu já tive anteriormente esses valores, 0,38, 0,35, 0,46. Então, essa aqui seria a previsão. Então, o que eu posso falar sobre o INCC? É um momento interessante do INCC, porque eu tenho o INCC baixo, eu tenho o INCC com a tendência de queda, entendeu? Então, se eu vou comprar um imóvel na planta, isso é uma boa notícia, né? Que eu vou ter um INCC que eu posso controlar, inclusive o INCC em queda. Então, esse é um momento favorável para comprar, né, imóveis na planta, porque o índice que vai corrigir esse saldo devedor, se eu não for comprar à vista, lembrando que sempre que eu vou comprar à vista,
essas atualizações, é interessante eu saber também, até para que eu possa pleitear um desconto, tá? Então, se eu não for comprar à vista, se eu for ter um saldo devedor, o índice que vai corrigir esse índice. Logicamente que quanto mais a construtora, ela dá aquele valor para você antecipar durante o período de obra. Aquilo é o valor mínimo. Quanto mais eu antecipar, menos saldo devedor eu vou ter, e mesmo o índice estando, né, nesse momento em queda, esteja baixo, logicamente, se eu tenho um montante menor para corrigir, vai ser mais interessante, tá bom? Isso é do que eu vou falar sobre o INCC. Aqueles clientes que quiserem comprar imóveis, eu tenho muito boas opções. Eu estou com opção muito boa agora que a gente trabalho exclusivamente com produtos novos, produtos primeira locação, e a gente tem bastante opções, tanto no Rio de Janeiro, como também em Niterói, tá? Eu trabalho também em Niterói. Deixo aqui meu telefone, aqueles que quiserem me contactar, tá bom? Obrigada e bons compras.